Gotas do Evangelho. A graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você para uma reflexão em relação à alma humana. Falar sobre a alma humana, a parte central, espiritual, emocional, que vai refletir também nas atitudes objetivas e físicas do homem. A questão que eu gostaria de levantar é: aonde orbita a alma humana? A alma humana, ela gira em torno de quê? Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, de modo que refletir e participar da sua glória é o objetivo final de todo ser humano. Refletir e participar da glória de Deus. Mas o ser humano, ele se imagina como o centro do universo. É a teoria que os estudiosos da história, da sociologia, eles chamam de humanismo, é o homem no centro, antropocentrismo. O ser humano, ele se imagina como o centro do universo. Um exemplo bem claro é que, na época do surgimento das ciências naturais, o homem pensava que a Terra era o centro. É a teoria conhecida como geocentrismo. Os homens pensavam que tudo girava em torno da Terra. Para você entender, para você ver como que era a noção de que nós, seres humanos, nos achamos o centro de todas as coisas, até mesmo do universo. Mas descobriu-se depois que essa teoria estava errada, que na realidade é o Sol, que é o centro. Tudo gira em torno do Sol, até mesmo a Terra. A teoria chamada de heliocentrismo. Então nós achamos que nossos interesses são mais importantes do que os dos outros. Sempre estamos nos colocando em primeiro lugar. Também em comparação com Deus, somos insignificantes. O egocentrismo é terrível. Mas nós nos achamos o centro. Mas quando nos comparamos com Deus, sabemos que não somos nada. Mas o egocentrismo é terrível, ele é destrutivo. Existe um diagnóstico na psicologia que é chamado de transtorno de personalidade narcisista, TPN. Essa doença, ela atinge a maioria das pessoas. E as pessoas esperam, quem tem esse transtorno, esperam ser reconhecidas como superiores, procuram a admiração dos outros, não têm capacidade de empatia e podem se manifestar insuportáveis, invejosos e arrogantes. E o terrível é que todos nós temos essas tendências narcisistas, que apesar de termos essas tendências, elas só estão contidas, não aparecem, mas todos nós somos por naturezas narcisistas. Nosso ego é inflado e gostamos de massageá-lo e estar sempre colocando o nosso ego no centro. Mas segundo o Evangelho, segundo o cristianismo, cada um de nós traz esse mal, esse impulso egocêntrico, antinatural e demasiado excessivo. E a Bíblia, ela vai denominar esse transtorno, a psicologia denomina como transtorno narcisista, transtorno de personalidade. Mas a Bíblia vai denominar de pecado. Esse é a raiz do pecado. E que quando Adão peca, ele quis se colocar no centro. Deus deixou de ser o centro da vida de Adão para que Adão fosse o centro. Ele quis ser Deus. Então essa é a essência, o egocentrismo é a essência do pecado. A cosmovisão, a visão de mundo
pós-moderna, que é o mundo que a gente de hoje, o mundo de hoje, o homem no centro, né? Esta é a visão pós-moderna, o homem no centro. Essa cosmovisão tem um conjunto de ideias preconcebidas, que a gente chama de pressupostos, os quais se interpreta a vida colocando sempre o homem no centro. A cosmovisão pós-moderna tem algumas perspectivas, algumas ideias, né? Por exemplo, a evolução, né? Como o homem foi evoluindo, o homem veio, né, de um ser ainda monocelular e foi se desenvolvendo, até se tornar nesse homem que a gente tem hoje, o Homo sapiens. Segundo, a cosmovisão pós-moderna, ela é racionalista. Razão, em primeiro lugar, tudo que não pode ser explicado pela razão não é verdadeiro. Ela é naturalista, não crê nas coisas transcendentes espirituais. Subjetivistas, o que importa é o desejo, o sentimento subjetivo. Ela é também narcisista, relativista, não existe absolutos. Cada um tem a sua verdade, e secularista. Então, esse pós-modernismo tem uma visão totalmente oposta ao cristianismo em relação a quem está no centro. Na visão pós-moderna, na cosmovisão pós-moderna, é o homem que é o centro. Mas na cosmovisão bíblica, não. No cristianismo, Deus é o centro. Por centro, nós entendemos aquilo que tem mais valor, que tem mais alto mérito, o maior bem, o bem supremo. É aquilo que vai nortear a vida, que vai dirigir a vida da pessoa. É o que é o mais importante na vida de alguém. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, sem estar em um relacionamento com Deus, vão colocar outra coisa no lugar, ou outras coisas no lugar do centro, na base. Pode ser riqueza, conforto, relacionamento, sexo, realização, esportes, entretenimento, música. No mundo pós-moderno, o centro é o self, é a alma, é o eu, o ego. O homem, os valores mais importantes são, para o homem, autoestima elevada, liberdade e felicidade do indivíduo, autoexpressão e autossatisfação. As pessoas querem ser livres, fazer o que querem, busca da felicidade a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo que se for preciso sacrificar a família, amizades, parentescos, né? O que vale é o ser feliz do indivíduo. A autoexpressão tem que se afirmar, satisfazer os seus desejos. Esse é o homem no centro no mundo pós-moderno. Esse ego tem duas características. Ele é injusto por se colocar no centro de tudo, e ele também é inconveniente aos outros, uma vez que os escraviza, gostaria de ser tirano dos outros. É o egoísmo. São essas duas características. Mas o evangelho, o cristianismo, ele chama ao indivíduo colocar Deus como centro, né? Deus que seja o centro para que a nossa alma orbite em torno de Deus. Antes que a matéria e os seres humanos existisse, Deus já existia, Deus já era. Deus Ele há de vir, Ele é o que é o único ser necessário. A criação depende de Deus. Considerar qualquer coisa na criação como divina, a Bíblia vai chamar de idolatria, e é a pior das ilusões. Tudo existe para Deus. Está escrito lá em Romanos capítulo 11, versículo 36,
1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Então, a razão para a existência do ser humano está em Deus. Ele deve usar o seu corpo para a glória de Deus, fazer as obras para a glória de Deus, deve viver para a glória de Deus em todas as coisas, desde uma simples função biológica como comer e beber, até exercícios espirituais, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Os seres humanos não são o fim em si mesmo. Eles são sinais, réplicas do original. Imagem e semelhança de Deus. Seres humanos são relacionais, como a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não podem ser compreendidos individualmente. É nos relacionamentos com Deus e com o outro que se encontra significado e satisfação. A maior necessidade do homem é ter Deus como centro da sua vida, pois precisam amar e ser amados. Mas esse ser maior, somente essa realidade é capaz de satisfazer a alma humana de modo pleno. Somos feitos para a glória de Deus. E Deus busca pessoas para participar da sua glória, exaltar a beleza de Deus, deixar Deus ser o centro de nossas vidas, participar de sua glória e refleti-la. Nos traz bem-estar. É isso que traz bem-estar. Nos faz felizes, nos dá paz, traz cura para a alma. Então precisamos gastar mais tempos com Deus. Precisamos descentralizar. Precisamos sair do centro e deixar Deus ser o centro. Isso requer solitude, tempo sozinho com Deus, reflexão, autoexame, reorganização psicológica, admitir pecados e fraquezas, centrar em Cristo e no Espírito Santo, descansar na perfeição de Deus, reconhecer a centralidade de Deus nos ajuda a estabelecer limites certos nos relacionamentos com os outros. Até nos relacionamentos muda quando Deus é o centro. Não ficamos ansiosos e não nos decepcionamos com as pessoas. E não nos preocupamos demais com os outros, com o que os outros pensam de nós. E não fazemos tudo para agradá-lo. Porque quando Deus é o centro, a gente quer agradar quem? A Deus. Centralizar em Deus ajuda-nos a encarar o sofrimento. Ajuda-nos a ver o sofrimento sobre uma ótica diferente. O bem em aliviar um sofrimento rapidamente, relativizá-lo, levando em considerações os bens maiores, de um bem-estar associado a uma glória maior para Deus. Entendeu? Quando nós estamos centrados em Deus, até o sofrimento ganha um novo entendimento, uma nova perspectiva. Na realidade, o homem só vai ser completo e satisfeito quando a sua alma orbitar em torno de Deus. Receba essa mensagem, essa palavra. Que Deus abençoe você, a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Gotas do Evangelho.